Falamos de desastres radioativos, é impossível não lembrar do impacto colossal que eles tiveram no meio ambiente e na saúde humana. Lugares antes cheios de vida, transformados em zonas proibidas. Sombras de tragédias que assombram gerações. Esses eventos marcaram a história a ferro e fogo, mudando para sempre a nossa relação com a energia nuclear. Prepare-se, porque hoje você vai conhecer os 8 piores desastres radioativos da história. Era noite, aparentemente como qualquer outra, naquele abril de 1986, quando o reator número 4 da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, explodiu. A explosão lançou na atmosfera uma nuvem de material radioativo 400 vezes mais potente que a bomba atômica de Hiroshima. Imagine o pânico dos moradores de Pripyat, a cidade mais próxima, ao verem o céu tomado por um brilho sinistro. A evacuação em massa se tornou inevitável. Famílias inteiras deixaram para trás suas casas, seus pertences, suas vidas, sem saber se um dia poderiam voltar. A cidade fantasma se tornou um símbolo do poder de destruição da energia nuclear descontrolada. Chernobyl é um lembrete constante dos riscos da energia nuclear e da importância da segurança acima de tudo. O Japão, famoso por sua tecnologia de ponta e inovação constante, também sentiu a fúria de um desastre nuclear devastador em 2011. Um terremoto de magnitude 9.0 atingiu a costa leste do país, causando um tsunami devastador e sem precedentes. Ondas gigantescas engolfaram cidades e vilarejos inteiros, levando tudo o que encontravam pela frente, sem deixar nada para trás. As ondas atingiram a usina nuclear de Fukushima Daiichi com força implacável, danificando os sistemas de resfriamento de 3 dos 6 reatores, comprometendo sua segurança. O resultado foi uma sequência de explosões de hidrogênio devastadoras e o derretimento parcial dos núcleos dos reatores, agravando a situação, liberando radiação perigosa no ar e no mar, contaminando o ambiente. Mais de 150 mil pessoas tiveram que abandonar suas casas em um raio de 20 quilômetros da usina, deixando suas vidas para trás. Fukushima escancarou a fragilidade das usinas nucleares diante da fúria incontrolável da natureza. O desastre causou uma reviravolta significativa na indústria nuclear global, levando a uma profunda reavaliação dos protocolos de segurança e das medidas preventivas em todo o mundo. Em 1957, em plena Guerra Fria, um desastre nuclear abalou os Montes Urais, na então União Soviética. Kyshtym, uma cidade fechada que abrigava uma planta de reprocessamento de combustível nuclear, tornou-se palco de um dos acidentes mais secretos da história. Um tanque de armazenamento de resíduos nucleares explodiu com a força de 70 toneladas de TNT. Uma nuvem radioativa se espalhou por uma área gigantesca de milhares de quilômetros quadrados. O governo soviético, temendo as consequências internacionais, escondeu o desastre do mundo. Kyshtym é um exemplo trágico de como a busca por poder e a paranoia da Guerra Fria podem levar à negligência e ao acobertamento de informações vitais para a segurança da população. Em 1957, poucos dias depois de Kyshtym, o mundo se deparou com mais um acidente nuclear, desta vez em Windscale, na Grã-Bretanha. Um incêndio que durou 4 longos dias liberou material radioativo na atmosfera, contaminando partes da Inglaterra, Irlanda e outros países da Europa. Durante um procedimento de rotina, uma falha no sistema de resfriamento do reator causou um incêndio no núcleo de grafite. As chamas geraram uma coluna de fumaça radioativa que se espalhou rapidamente. O governo britânico tentou minimizar a gravidade do acidente, mas a descoberta de leite contaminado obrigou as autoridades a admitirem a verdade. O acidente levou a uma reformulação completa dos procedimentos de segurança em instalações nucleares e à criação de órgãos reguladores mais rigorosos. Em 1987, o Brasil testemunhou um dos piores acidentes radiológicos da história na cidade de Goiânia.
A tragédia começou com o descarte irresponsável de um aparelho de radioterapia contendo césio-137. Catadores de materiais recicláveis encontraram o aparelho e, sem saber do perigo, o levaram para um ferro velho. O brilho azul intenso do césio-137 chamou a atenção dos moradores, que espalharam o pó radioativo por suas casas. As pessoas começaram a apresentar sintomas de contaminação, como vômitos, diarreia e queimaduras na pele. A tragédia de Goiânia escancarou a falta de controle e fiscalização de materiais radioativos no Brasil. Em 1979, os Estados Unidos viveram seu pior pesadelo nuclear com o acidente na usina de 3 Mile Island, na Pensilvânia. Uma falha mecânica no sistema de refrigeração, junto com erros humanos, levou a um superaquecimento do núcleo do reator, causando um derretimento parcial. A incerteza sobre a gravidade da situação e a falta de informações claras geraram medo e especulação. Dentro da usina, engenheiros e técnicos lutavam contra o tempo para controlar a temperatura do reator. Felizmente, não houve vítimas fatais em 3 Mile Island. Porém, o vazamento de gases radioativos gerou grande apreensão e desconfiança em relação à energia nuclear. O acidente marcou um ponto de virada na história da energia nuclear nos Estados Unidos. No coração da Rússia, perto da cidade de Chelyabinsk, se esconde um dos lugares mais contaminados do planeta Mayak. Este local é um testemunho sombrio das consequências da corrida armamentista nuclear. Construída em segredo após a Segunda Guerra Mundial, a planta de Mayak tinha como objetivo a produção de plutônio para o programa de armas nucleares da União Soviética. A planta operava sob um véu de sigilo absoluto, longe dos olhos do mundo. Durante décadas, resíduos nucleares foram jogados diretamente no rio Techa, contaminando a água que abastecia diversas comunidades ribeirinhas. A contaminação se espalhou rapidamente, afetando a vida de milhares de pessoas. Doenças misteriosas, câncer, anomalias congénitas. A radiação deixou marcas profundas na população local. As gerações seguintes também sofreram com os efeitos devastadores da exposição à radiação. O acidente de Kyshtym, em 1957, revelou o descaso com a segurança em Mayak. A explosão liberou uma quantidade massiva de radiação, agravando ainda mais a situação. Somente com o fim da Guerra Fria, a verdadeira extensão da contaminação em Mayak começou a ser revelada. Documentos desclassificados e investigações científicas trouxeram à tona a gravidade do desastre. Mayak é um alerta para os perigos da corrida armamentista e da negligência com o meio ambiente. A história de Mayak serve como um lembrete sombrio dos custos humanos e ecológicos da busca pelo poder nuclear. Em 1999, o Japão, país que já havia vivido os horrores da bomba atômica, se viu novamente diante de um acidente nuclear, desta vez em Tokaimura. Este incidente trouxe à tona memórias dolorosas e um medo renovado. O acidente aconteceu devido a uma série de falhas humanas e de procedimentos de segurança. Pequenos erros acumulados resultaram em uma catástrofe. 3 técnicos, trabalhando na conversão de urânio altamente enriquecido, violaram protocolos de segurança e provocaram uma reação nuclear em cadeia descontrolada. A falta de supervisão adequada foi um fator crítico. 2 dos 3 técnicos não resistiram à radiação e morreram meses depois. Suas mortes foram um lembrete trágico dos riscos envolvidos. O acidente de Tokaimura revelou falhas graves na cultura de segurança da indústria nuclear japonesa. A necessidade de reformas profundas ficou evidente. A pressão por produtividade, a falta de treinamento adequado e a confiança excessiva na tecnologia contribuíram para a tragédia. A negligência em seguir protocolos de segurança teve consequências devastadoras. Tokaimura serviu como um alerta para o mundo, mostrando que, mesmo em países com tecnologia avançada, a segurança nuclear não pode ser negligenciada. A lição foi clara: a segurança deve sempre ser a prioridade máxima.
Os desastres nucleares que marcaram o mundo, de Chernobyl a Tokaimura, servem como alertas sobre os riscos e responsabilidades da energia nuclear. A tecnologia, que prometia uma fonte de energia limpa e abundante, mostrou seu lado obscuro, deixando um rastro de destruição e sofrimento. Esses eventos trágicos nos ensinam que a busca pelo progresso não pode acontecer à custa da segurança e do meio ambiente. A energia nuclear, quando mal administrada, pode ter consequências catastróficas, afetando a vida de milhões de pessoas por gerações. Cabe a nós, como sociedade, exigir que as lições sejam aprendidas com os erros do passado.